E aí, pessoal? Ó, nós aqui outra vez. Nós vamos continuar resolvendo as questões, discutindo as questões do último vestibular da ESC. Vamos tentar discutir alguns itens, mostrar o porquê das questões está certo ou errado, os itens está correto ou errado, e de alguma forma com isso tentar ajudar você no seu próximo encontro com o vestibular da ESC. Vamos aqui para a lousa então? Questão de número 39. A composição do leite e a frequência com que os filhotes mamam variam de acordo com a espécie. A tabela abaixo mostra a composição do leite de diferentes espécies em gramas de nutrientes por 100 gramas de leite e o valor da energia química associada, calor específico de combustão por 100 gramas de leite. Então nós temos a tabela aí, nós temos nutrientes, água, proteína, gordura, lactose, minerais e energia liberada. No humano, nós temos o que de água? 87,50, 88 na vaca, 84 no búfalo, proteínas 1,1 em humanos, 3,2, o leite de vaca tem mais proteína, e do búfalo 3,7, mais proteína ainda. Gordura, humano, 4,4, na vaca 3,4 e no búfalo 6,9, quase 7. É o leite que mais gordura tem. Lactose, açúcares, o que tem mais açúcares é o leite humano, 6,9, da vaca tem 4,7 e do búfalo 5,2. Minerais 0,2, humano 0,7, vaca 0,7, o búfalo. Energia 70, humano 61, vaca 97, o que tem que dar mais energia, libera mais caloria, é o leite de búfala, né? Mesmo porque é o que tem mais gordura também, né? É o leite que tem mais gordura. E você sabe que lipídio é o que mais fornece caloria, mais rico em caloria, é o alimento mais rico em caloria. Considerando as informações dos vários aspectos a elas relacionados, assinale a opção correta. A. Animais que possuem circulação dupla, fechada e completa, que vivem em região. Bom, esses animais que vivem em circulação, que têm circulação dupla, fechada e completa, que animais são esses que têm circulação dupla, fechada e completa, pessoal? E são aves e mamíferos. Aves e mamíferos. Alguns autores consideram os répteis superiores também. Né? Eles, apesar do forama de Paniza, eles falam que a circulação é completa porque a mistura de sangue não se dá no coração, e sim no forama de Paniza. Mas vamos ver aqui. Como não estamos falando de leite, estamos falando de mamíferos. Mas aqui ele abrangeu, né? Falou animais que possuem circulação dupla, fechada e completa, e que vivem em regiões do continente antártico, produzem leite mais rico em gordura, o que lhes fornece a energia necessária para formar mais camada de gordura, para isolamento térmico, do que animais com essas mesmas características, mas que vivem no sul do continente europeu, ou seja, em regiões mais quentes. Em regiões mais quentes. Primeira coisa, quando ele fala em animais, eu me pergunto, ele está se restringindo aos mamíferos, já que nós estamos falando de leite? Porque ele fala em animais de circulação dupla, fechada e completa. Isso aqui é de mamífero. Ou está se referindo aos outros, como as aves também. Mas como ele está falando em leite, né? Então, deve estar se referindo só a mamíferos. Agora, essa questão de gordura, pessoal, de gordura, de componente, isso vai não só de fatores genéticos, como também de fatores nutricionais. Você pode ter animais, por exemplo, em regiões diferentes, mas se ele tem o mesmo tipo de nutrição, o mesmo tipo de alimento, o leite, porque é uma questão genética, a composição desse leite vai ser muito próxima, porque é uma questão de genética. Agora, se você alterar o alimento, né, se ele estiver fazendo uma refeição diferente, se o hábito alimentar estiver sendo diferente, aí sim poderá causar uma pequena alteração nesse leite. Então essa questão me parece que ela fica muito em aberta, ela não se fecha. Nós estamos procurando a opção correta. Vamos analisar as outras questões? Vamos deixar essa aqui em aberta. Item B. Nos animais que secretam leite por órgãos cutâneos, glândulas mamárias, o órgão cutâneo é o quê? São as glândulas mamárias. Específico, as taxas de consumo de oxigênio e respiração, em função da temperatura ambiente, pode ser expressa corretamente pelo gráfico abaixo.
que eu tenho aqui, pessoal? Os animais que secretam leite por órgão cutâneo são os mamíferos. E esses mamíferos, eles são homeotérmicos. Deixa eu analisar aqui. Os mamíferos, eles são o quê? Homeotérmico. Vamos analisar essa questão por aqui. O que é essa homeotermia? Homeotérmicos. O que é isso, homeotérmicos? Homeotérmicos são animais que mantêm a temperatura corpórea constante, independente da temperatura do meio. A temperatura do meio pode ser alterada, pode mudar, pode variar, mas o animal ele procura manter essa temperatura corpórea constante. Para isso, ele faz uso dos mecanismos da homeotermia. Um desses mecanismos é o quê? Respiração, ofegação, transpiração. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se essa questão é verdadeira. Aqui eu tenho um consumo de oxigênio. Aqui eu tenho temperatura do ambiente. O que vai acontecer, pessoal? Um animal homeotérmico, se eu coloco ele em temperaturas mais baixas, ele vai ter que produzir mais calor para aquecer o seu corpo. Porque se ele começar a ficar em ambientes muito frios, ele tende a querer perder calor, né? O frio é a perda de calor. Então, o que esse animal tem que fazer para compensar essa perda de calor? Ele tem que aumentar a taxa de respiração para produzir mais calor. Se ele aumentar a taxa de respiração, então, evidentemente, que o consumo de oxigênio tem que ser maior. Então, em temperaturas baixas, o consumo de oxigênio teria que ser alto e não ser baixo. À medida que eu vou aumentando essa temperatura, a taxa de respiração pode diminuir, porque ele não precisa produzir tanto calor. A taxa de respiração poderia diminuir. Por que a taxa de respiração estava muito alta? Porque em temperaturas baixas, a taxa de respiração tem que aumentar em temperaturas baixas, para poder produzir calor e manter a temperatura constante. O gráfico aqui está dizendo que, à medida que eu estou aumentando a temperatura, vai aumentando o consumo de oxigênio. Chega um determinado momento que esse consumo de oxigênio vai se acentuando, vai se aumentando mais. Isso aqui não é característica de animal homeotérmico, isso aqui é mais característica de animal pecilotérmico. O animal pecilotérmico, vamos ver aqui. O animal pecilotérmico é aquele animal que a sua temperatura corpórea varia com a temperatura do meio. Se o meio está frio, né, se as temperaturas estão baixas, a sua temperatura corpórea também vai ficar baixa. Se a sua temperatura corpórea está baixa, o seu metabolismo é baixo, logo o consumo de oxigênio é baixo, porque a sua taxa respiratória vai diminuir. À medida que eu vou aquecendo o ambiente, a temperatura vai aumentando, a temperatura corpórea desse animal também vai aumentando. Logo, a sua taxa metabólica vai aumentando. Se a sua taxa metabólica aumenta, o consumo de oxigênio também aumenta. Isso é característica de animal o quê? Pecilotérmico. De um animal pecilotérmico. Então, como nós estamos falando de mamíferos aqui, o mamífero é um animal homeotérmico e não pecilotérmico. Portanto, essa questão seguramente está errada. Questão número C. Letra C. A lactação é uma estratégia de sobrevivência e propicia uma ligação entre a mãe e o recém-nascido. É verdade. Que é importante para as espécies continuarem a existir. Essa ligação entre a mãe e o filho é fundamental para a existência, por quê? Porque a mãe vai poder proteger esse filho contra os possíveis predadores, a resistência ambiental que está ali. Essa ligação, essa dependência do filhote com a mãe é fundamental para a mãe levar esse filhote, levar esse mamífero, até o momento que ele consiga ter uma vida independente. Isso pode variar de espécie para espécie. Tem espécies que essa ligação dura por muitos anos. E tem espécies que essa ligação é cortada mais cedo. Me parece que essa aqui seria a verdadeira. Mas vamos analisar as outras. O leite de búfala, por ser mais calórico, é o mais nutritivo que o leite humano. O que não é verdade. O leite de búfala não é mais nutritivo. Ele é mais calórico por quê? Porque ele tem mais gordura. Porque ele tem mais
porque é o leite que tem mais gordura. Esse excesso de gordura pode ser até prejudicial ao ser humano. O leite de búfala, esse excesso de gordura, pode inclusive ser prejudicial ao ser humano. Então ele não é mais nutritivo, ele é mais calórico, são coisas diferentes. Portanto, falso. Bom, como esse A está muito, né, uma questão que não está fechada, me parece que o item mais correto, que corrobora, né, para ser verdadeiro, seria o item C. Questão número 40. A biologia de afídeos é bizarra. Pessoal, os afídeos, isso aqui é um grupo de insetos, são os pulgões. Afídeo é um inseto. As fêmeas podem nascer grávida. Esse inseto exibe um padrão de reprodução por partenogênese. Vamos explicar o que é isso? Partenogênese é o desenvolvimento de um indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Na reprodução sexuada, o que é o comum? Um óvulo ser fecundado e originar um indivíduo, gameta masculino se encontrando com gameta feminino e originando um indivíduo. No caso dessa partenogênese aqui, eu vou ter o desenvolvimento de um indivíduo sem ter havido a fecundação. Eu vou ter o desenvolvimento do indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. E os machos, às vezes, não têm boca, o que acarreta sua morte pouco tempo depois do acasalamento. Uma pesquisa mais recente mostrou que, além de apresentar essas anomalias, os afídeos podem absorver energia luminosa e transferi-la para um tipo de maquinária celular envolvido na produção de energia. Nesse estudo, esses insetos passaram por ciclo de exposições em ambientes com e sem luz. Após cada ciclo, foi medida a quantidade de ATP produzida por eles. Quando os pulgões eram colocados em um lugar iluminado, a síntese de ATP era 2 vezes maior do que quando colocados em ambiente sem luz. Ou seja, esses insetos, eles estavam pegando energia luminosa e transferindo essa energia luminosa para moléculas de ATP. Estão produzindo ATP através da energia luminosa. Tendo o texto acima como referência inicial e a respeito dos múltiplos aspectos que ele suscita, assinale a opção correta. A. Nos afídeos, o transporte de gases é feito pelo sistema circulatório e atende às necessidades metabólicas desses insetos. Gente, essa questão está errada. Está errado por quê? Primeiro, os afídeos, né, como já dissemos, o próprio texto diz, eles são insetos. O transporte dos gases é feito pelo sistema circulatório. Os insetos, pessoal, o sangue dos insetos é incolor. O sangue dos insetos não tem pigmento respiratório. Se o sangue dos insetos não tem pigmento respiratório, o que é o pigmento respiratório? É aquele pigmento responsável pelo transporte dos gases respiratórios. Se o sangue desses insetos não tem pigmento respiratório, não tem pigmento, logo esse sangue não tem função de transportar os gases respiratórios. O sangue nos insetos não tem função respiratória. O sangue dos insetos tem apenas função de distribuir os nutrientes. Ele não transporta os gases respiratórios. Então essa questão seguramente ela está errada. B. Os insetos referidos no texto apresentam um padrão de reprodução em que as fêmeas não precisam ser fecundadas para dar origem a outras fêmeas. Bom, as fêmeas não precisam ser fecundadas para dar origem a outras fêmeas. Isso aqui nós referimos o quê? A partenogênese. O que é a partenogênese? É o desenvolvimento do indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Vamos ver se... Me parece que essa seria a verdadeira. Mas vamos dar uma olhada nas outras questões? Pelo fato de ele falar que para dar origem a outras fêmeas. No texto não fala sobre isso. C. O processo de produção de energia referido no texto é a fotossíntese, correto. Tanto quando esses pulgões forem expostos à luz,
a quantidade de ATP foi muito maior, ou seja, a energia da luz estava sendo utilizada na produção desse ATP, por meio do qual os afídeos utilizam o oxigênio como matéria-prima, além de eliminarem o dióxido de carbono. Espera lá. O texto está falando de fotossíntese. Agora, os afídeos vão utilizar oxigênio como matéria-prima e vão eliminar dióxido de carbono. Isso não é fotossíntese, isso é respiração. Respiração. Você usa o oxigênio como reagente, como produto, você vai ter os ATPs, dióxido de carbono. Isso é respiração. Isso não é para fotossíntese. Seguramente está errado essa questão. Errado por quê? O que está acontecendo é o processo de reprodução de energia referido no texto é fotossíntese, correto. Mas quando ele fala que utiliza oxigênio como matéria-prima, além de e elimina dióxido de carbono, isso é respiração. Torna essa questão errada. D. Assim como as plantas, os afídeos produzem glicose a partir do ATP obtido na alimentação. O texto não fala isso, que se produz glicose. O texto fala que é produzido ATP. O texto fala que é produzido 2 vezes mais ATP em presença de luz do que sem luz. Então, a questão está seguramente errada. E, sem dúvida, a questão verdadeira, então, é o item B. Questão número 41. Considerando a figura acima que ilustra a velocidade de reação de 2 processos biológicos, A e B, quando se varia a intensidade luminosa, assinale a opção correta. Vamos analisar primeiro esse gráfico aqui. Eu tenho aqui na abscissa luz. Eu tenho aqui na ordenada velocidade da reação. E tenho aqui uma reta e uma curva. Tenho o gráfico aqui. Qual é o fenômeno que estaria acontecendo aqui em B? Pessoal, esse B aqui, o fenômeno é respiração. Respiração. No caso, se for um organismo vegetal, como colocou intensidade de luz, eu tenho que pensar em vegetal. No caso de um organismo vegetal, ou alga, um organismo vegetal, o vegetal respira de dia e respira de noite. É lógico que essa respiração não é contínua dessa forma que está aqui no gráfico. Ela tem variações, dependendo de pressão, temperatura, disponibilidade de oxigênio, temperatura. Várias coisas podem interferir. Evidentemente que o gráfico não seria essa reta. Mas por uma questão didática, a gente considera como sendo uma reta. Mas na verdade existem pequenas variações. A respiração não é igual de manhã ao meio-dia, no final da tarde. A respiração tem variações, até por causa da temperatura que varia. Mas por uma questão didática, a gente considera a respiração constante. Respira de noite, respira de dia, está respirando o tempo todo. Já o gráfico A aqui é a fotossíntese. É a fotossíntese. Sem luz, evidentemente, não há fotossíntese. À medida que eu vou aumentando a intensidade luminosa, vai acontecendo a fotossíntese. Vou aumentando a intensidade até que chega nesse ponto P. O que aconteceu nesse ponto P? Esse ponto P é o que eu chamo de ponto de compensação fótico. O que é esse ponto de compensação fótico? Nesse ponto P, no ponto de compensação fótico, a taxa de fotossíntese se igualou à taxa de respiração. Então, no ponto de compensação fótico, fotossíntese se igualou à respiração. É igual a respiração. Então, nós temos 2 áreas aqui. Eu vou chamar esse aqui área de 1. Vou rachurar aqui. Área 1. E eu tenho essa segunda área aqui, que eu vou chamar de área 2. Área 2. Essa área 1, o vegetal está acima do ponto de compensação fótico. Em 1, o vegetal está acima do ponto de compensação fótico. Significa o quê? Que em 1, que a fotossíntese é maior do que a respiração.
Na área 2, nós dizemos que o vegetal está abaixo do seu ponto de compensação fótico. Significa o quê? Que fotossíntese é menor do que respiração. Repassando. Ponto P, ponto de compensação fótico, é igual o quê? Fotossíntese igual a respiração. Significa que o vegetal está produzindo, ele está consumindo, ele não está armazenando nada. Área 1. Vegetal acima do ponto de compensação fótico. Significa fotossíntese maior do que respiração. Significa que o vegetal está produzindo mais do que gastando. Esse a mais que ele produz, ele vai armazenar. E o vegetal armazena energia de que forma? Na forma de amido, que é a fonte de reserva energética vegetal. 2. Vegetal está abaixo do ponto de compensação fótico. Significa que a fotossíntese é menor do que a respiração. Ou seja, o vegetal está gastando mais do que produzindo. Como ele pode gastar mais do que produzindo? Por causa das reservas. Isso aqui é uma situação que o vegetal não pode ficar por muito tempo. Pois se ele estiver gastando mais do que produzindo, uma hora as reservas vão acabar, o que leva o vegetal à morte. Ponto de compensação fótico também não é ideal, porque o que o vegetal está produzindo, ele está gastando, ou seja, ele não tem reserva. Quando chegar à noite, sem reserva, sem fotossíntese, isso também pode comprometer a sua vida. O ideal é a área 1, é acima do ponto de compensação fótico, fotossíntese maior do que respiração. Ou seja, o vegetal está produzindo mais do que gastando. Produzindo mais, ele pode armazenar, para quando, na ausência de luz, ele sobreviver com as suas reservas. Bom, feita essa interpretação, vamos analisar aqui. Em organismos pertencentes ao domínio das árquea. Pessoal, árquea. O que é árquea? Qual é o domínio das árqueas? Árquea é reino monera. É o reino das bactérias. Em organismos pertencentes ao domínio das árqueas, o reino monera, o reino das bactérias, os processos A e B ocorrem respectivamente no estroma do cloroplasto e nas mitocôndrias. Essa questão está seguramente errada. Por quê? O reino monera, que é representado pela árquea, pelas bactérias, não existe nesses organismos organelas citoplasmática membranosa. Esses organismos não possuem sistema de endomembrana. A célula desse organismo não possui sistema de endomembrana. Não possui organelas citoplasmáticas delimitadas por membrana lipoproteica. Cloroplastos e mitocôndrias são organelas delimitadas por membrana lipoproteica. Por duas membranas, né? Membrana dupla, membrana lipoproteica. Logo, não pertence ao reino monera, não pertence ao reino das bactérias, não pertence ao domínio das árqueas. Questão, o item B. A equação química abaixo representa corretamente o processo em A. O que acontece em A? Fotossíntese. A é fotossíntese. Vamos ver? Bom, aqui eu tenho glicose, produzindo o que, pessoal? Produzindo um álcool, CO2 e ATP. Ô, gente, o que está acontecendo? A equação aqui, isso é uma equação de fermentação. Fermentação alcoólica. Isso aqui é uma equação de fermentação. Logo, o que está acontecendo lá é uma fotossíntese. Isso está errado. Para ser uma fotossíntese, a equação teria que ser o quê? CO2 mais água, mais luz, aí sim produzindo glicose, água e oxigênio. Questão C. O surgimento de organismo capaz de realizar o processo A, o que é o processo A? Fotossíntese. Favoreceu a seleção de organismos que podiam degradar moléculas orgânicas complexas em CO2 e água, por meio do processo B. O que é o processo B? Respiração. Vamos analisar essa questão? Surgimento de organismo capaz de realizar o processo A, fotossíntese. Com a fotossíntese é o quê? Fotossíntese é... Como é que é uma reação simplificada da fotossíntese? Eu tenho CO2, água, aí eu vou produzir o quê? Do lado de cá, C6, H12, O6.
vai ter água aqui e vai ter oxigênio. Não vou nem balancear a reação. Eu não vou nem balancear a reação. O fato que com a fotossíntese, evidentemente, tem que colocar luz aqui. Tem que colocar luz aqui. Luz. O fato que com a fotossíntese apareceu o quê? O gás oxigênio. Aparecendo o gás oxigênio, com o gás oxigênio, apareceram o quê? Os seres capazes de fazer o quê? Respiração. Os seres que fazem respiração, vamos ver aqui. Os seres que fazem respiração, eles pegam o quê? Moléculas orgânicas, C6, H12O6, e transformam em quê? CO2, água e ATP. Mas olha aqui. A água está aqui. C6H12O6, vamos ver aqui, por que bate? O surgimento do organismo capaz de realizar o processo A é o quê? Fotossíntese, está aqui. Favoreceu a seleção de organismos que podem degradar moléculas orgânicas complexas, aqui, ó, glicose, até CO2 e água, é a respiração, por meio do processo B, que é a respiração. Isso aqui é a respiração, isso aqui é a fotossíntese. Então essa questão está perfeita, é a verdadeira. Vamos ver a questão, o item D. Do ponto P, o que é o ponto P? É o ponto de compensação fótico, onde a taxa de fotossíntese é igual à de respiração. Do ponto P, o organismo recebe uma intensidade luminosa tal que a produção de matéria orgânica passa a ser superior ao consumo e, desse modo, o organismo cresce. Está errado. No ponto de compensação fótico, a fotossíntese é igual à respiração, então o que o vegetal está produzindo, ele está consumindo. Não existe sobra. Portanto, esse vegetal não vai crescer. Essa questão está errada. Questão verdadeira, seguramente, é o item C. Bom, pessoal, de uma forma bem simplificada, eu discuti essas questões com vocês. É lógico que a discussão seria muito mais, teria que ser muito mais ampla, mas o nosso tempo, a disponibilidade do nosso tempo não é possível. Tentamos comentar de uma forma bem objetiva. E esperamos, com isso, ajudar vocês de alguma forma, né, na peleja que vocês vão ter em breve, no último vestibular da ESC. Tá ok? Um abraço, até lá!